Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estiverem assistindo a essa apresentação no Simpósio de Integração Acadêmica UFV 2025. Nós somos do campus de Rio Paranaíba. Meu nome é Lucas Santos de Freitas e, juntamente com meu amigo Rian Gabriel Lopes Reis e sob orientação do nosso professor Tiago Carneiro da Rocha, desenvolvemos nosso projeto. Ele foi financiado pela FAPEMIG através da bolsa do BIC Júnior. O título do nosso trabalho é Uma análise do perfil dos candidatos eleitos nas eleições municipais de 2020 e 2024 na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Minas Gerais. A nossa área temática é o DS 10, Redução das Desigualdades. Introdução. Tendo como pilar a Constituição Federal de 1988, o país é estruturado e administrado pelos três poderes, sendo eles executivo, legislativo e judiciário. E esses três poderes, eles são harmônicos, mas cada um tem uma área de atuação. No âmbito municipal, o poder executivo é composto pelo prefeito, que tem autoridade máxima, e pelo vice-prefeito, que executa essas funções se por algum motivo o prefeito precisar se ausentar. Se porventura não acontecer essa situação, o vice deve estar presente em todas as ocasiões que o prefeito também estiver. Já no poder legislativo, quem está presente são os vereadores, que fazem parte da proposta e votação de novas leis municipais, que envolvam questões sobre impostos, transporte, saneamento básico e fiscalização do Poder Executivo. Os mandatos dos prefeitos e vices possuem duração de 4 anos, tendo direito à reeleição uma única vez. Já em contrapartida, os vereadores não possuem limitações nas reeleições. Por meio das análises dos estudos, o perfil dos candidatos eleitos no Brasil é caracterizado por pessoas do sexo masculino, brancos, que detêm um nível de instrução elevado, que têm bens e recursos, que gastam muitos recursos durante a sua campanha e que já estão no meio político há algum tempo e também que possuem mais prestígio perante a sociedade. Portanto, nosso estudo procurou responder a seguinte questão: qual é o perfil dos candidatos eleitos nas eleições municipais de 2020 e 2024 na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba? O nosso objetivo foi esse, avaliar o perfil dos candidatos eleitos nas eleições de 2020 e 2024, e a relevância desse estudo ocorreu por comportar uma região forte no agronegócio. E a relevância em analisar os perfis dos candidatos se deu pela necessidade de compreender se eles representam ou não de forma justa toda a sociedade. Aqui está o nosso referencial bibliográfico. Também usamos uma classificação partidária que está no artigo de Bolognese, Ribeiro e Codato para classificar os partidos. Em relação aos procedimentos, usamos abordagem qualitativa, com finalidade descritiva e exploratória. As unidades de análise foram os candidatos eleitos a vice, prefeito e vereador na mesma região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nas eleições municipais brasileiras de 2020 e 2024. Os dados utilizados foram retirados do site do TSE. Métodos e variáveis. Para alcançar o objetivo, pegamos as seguintes variáveis: gênero, estado civil, grau de instrução, idade, cor, raça, ocupação e partido político. Também utilizamos o método de análise documental. Na parte dos resultados. Nas eleições municipais de 2020, pode-se observar a predominância dos homens, tanto na parte de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Vemos que as mulheres não representam nem 20% em qualquer um dos cargos. Nas eleições municipais de 2024, o perfil se repete, onde vemos a maioria sendo homens. Podemos colocar sendo mais do que 80% em todas as instâncias dos cargos. Já em relação ao Estado Civil, vemos uma certa diversidade em relação à parte dos vereadores, mas em prefeitos e vice-prefeitos, vemos que os casados são a maioria, sendo prefeitos 68% e vice-prefeitos 80% pessoas casadas. Já na parte dos vereadores, vemos uma certa diversidade, com casados sendo 56% dos eleitos e solteiros sendo 34% dos eleitos. Em relação às eleições municipais de 2024, vemos também, novamente, os casados sendo a maioria, com prefeitos sendo 73% casados, vice-prefeitos 73% também por cento casados, e na parte dos vereadores 57% casados, com também a presença de 32% dos eleitos para vereadores sendo solteiros. Em relação à faixa etária, apresenta-se uma maior diversidade. Nas eleições de 2020, para o cargo de prefeito, vemos a predominância de pessoas entre 41 a 50 anos, sendo 36%.
Já para vice-prefeitos, temos a predominância de pessoas um pouco mais velhas, de 51 a 60 anos. Já na parte dos vereadores, temos a predominância de 41 a 50 anos e também destaca-se as faixas etárias de 31 a 40 anos e 51 a 60 anos. Nas eleições municipais de 2024, vemos de novo a predominância de pessoas de 41 a 50 anos nos prefeitos. E também nos vice-prefeitos há uma mudança na faixa etária, com um pouco mais de acrescentando na faixa etária de 41 a 50. Mas também a faixa etária predominante permanece de 51 a 60 anos nessa parte dos vice-prefeitos. Já de vereadores, temos a presença forte de candidatos de eleitos de 41 a 50 anos e de 31 a 40 anos, juntamente com 51 a 60 anos, fazendo parte aí da maioria. Em relação ao grau de instrução, observamos que os prefeitos, tanto em 2020 quanto em 2024, possuem pelo menos o ensino médio completo. A maioria possui esse nível de graduação. Já na parte dos vice-prefeitos, em 2020 e 2024, também observamos que a maioria possui pelo menos o ensino médio completo, mas também observamos uma parte interessante que possui o ensino fundamental completo, tanto nas eleições de 2020 quanto em 2024 para o cargo de vice-prefeito. Já em grau de instrução nos vereadores, tanto em 2020 quanto em 2024, observamos que a maioria deles possui pelo menos o ensino médio completo. Na parte de cor e raça, tanto prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 2020 e 2024, observa-se a maioria sendo brancos, com quase 80%, mais de 80% em prefeitos e vice-prefeitos e mais de 65% em vereadores, isso para os anos 2020 e 2024. Na nuvem de palavras relacionada à ocupação, podemos ver cargos que estão relacionados a muito prestígio, como sendo vereador, pecuarista, servidor público municipal, produtor agropecuário, empresário, prefeito, agricultor, advogado, enfermeiro, engenheiro, somente profissões que estão em um cargo muito elevado, de alto prestígio. Ainda destaca-se que ser vereador e prefeito não é considerado uma profissão, o que acaba prejudicando a pesquisa. Em relação à filiação partidária, podemos observar que a maioria dos candidatos para prefeitos e vice-prefeitos nos anos de 2020 e 2024 mantiveram-se na classificação partidária de direita. Ainda destaca-se os não classificados, que foram partidos que não existiam no momento em que pegamos a referência no artigo de Bolognese, Ribeiro e Codato. Então classificamos eles em não classificados por não termos uma classificação exata de sua classificação partidária. Já nos vereadores, em 2020 e 2024, também verifica-se a predominância da direita. E também os não classificados nas eleições de 2024. Da parte das considerações, o estudo teve como objetivo analisar o perfil dos candidatos eleitos para prefeito, vice-prefeito e vereador na mesma região do Triângulo Mineiro e Alto Paraíba nas eleições municipais de 2020 e 2024. Usamos as variáveis gênero, estado civil, grau de instrução, idade, cor, raça, ocupação e o partido político. Os principais resultados obtidos no estudo apresentaram que o perfil dos políticos se manteve similar nos dois períodos analisados, tanto no executivo quanto no legislativo. Para o Poder Executivo, os eleitos são em sua maioria homens brancos, casados, com idades entre 41 a 50 anos, e reeleitos para o cargo. Além disso, possuem ensino superior completo. Para os vices, o perfil se manteve semelhante, com variação na faixa etária, que se concentrou entre 51 e 60 anos, e a maioria sendo produtores agropecuários. Em ambos os cargos, os partidos de direita foram os predominantes. No legislativo, os vereadores eleitos são predominantemente homens brancos, casados, com idades entre 41 e 50 anos, reeleitos para o cargo, de forma geral com ensino superior completo, e vereadores seguiram a mesma tendência partidária do Poder Executivo Municipal, estando em partidos de direita. O estudo contribuiu para que os eleitores da mesma região tomem consciência do perfil dos candidatos que lideram seus municípios. Com base nisso, é possível despertar na população a percepção de que mulheres, jovens, negros e pardos não possuem destaque nesses cargos, o que levanta questionamentos. Será que todos os grupos identitários estão sendo representados nas eleições? Como principal limitação, o estudo destaca a ausência da heteroidentificação, que dificulta a classificação da cor dos eleitos. Para estudos futuros, sugere-se a adoção de novas características relacionadas ao patrimônio dos candidatos e aos investimentos realizados em suas campanhas. Aqui estão as referências do nosso trabalho. Muito obrigado.